juntos há apenas 2 anos. Antes, cada integrante tinha outras bandas. Daí resolveram se unir e formar a Folks, que lançou uma demo e agora vai lançar o CD de estreia. Outra dose vai fazer o meu sangue correr e me tirar daqui. Longe dos sorrisos breves e fingidos que parecem me seguir. Porque são todos iguais, seus ideais, vidas banais, todos iguais, milhares. Cara, Folks eu gosto porque dá uma ideia assim de turma, né? É, exatamente E uma isso. banda, o que que é, né? São 5 marmanjos que casaram. É bem um casamento mesmo, porque a gente briga muito, sacou? Tipo, casamento sempre tem as brigas, mas a gente, porra, tá todo mundo junto, é amigo pra caramba, assim, nos piores e os melhores momentos a gente tá junto sempre. Bom, então agora vocês vão ter que dizer qual o pior e qual o melhor momento da banda. Tipo, Tem um momento que ele foi o melhor, talvez um dos melhores e o pior ao mesmo tempo. 2 em 1. 2 em 1, bem isso. A gente foi tocar na Bahia. Vitória da Conquista. Lá foi Frio. ótimo. Não, Faz foi um frio. ótimo. Não. Faz frio. É. Pra caramba. Mas aí, cara, a gente foi de van, né? E tranquilo, tamo indo, vamos chegar lá de manhã e tal. Mas aí, cara, a gente errou o caminho. No meio do caminho, a gente tava dando volta, a gente perguntou pros caminhoneiros na estrada. Cara, não, vocês, estão rodando 6 horas à toa. E, acabou que a gente fez 24 horas de viagem, assim. E chegamos faltando, 20 minutos pro nosso show, assim. Quase que a gente falou, não, a gente não vai tocar mais, sabe? A gente vai chegar lá, trocar uma ideia com a galera e não vamos tocar. Mas acabou que a gente conseguiu chegar e, foi um dos melhores shows que a gente fez, assim. A galera, demais, assim, valeu a pena, assim. Ficava mais 40 Ouvimos até aqui, né? Pô, parece demais, que cara. a galera sabia que a gente tinha viajado 24 horas, Tinha sabe? passado esse Entramos no perrengue. palco, chegou junto, todo mundo, a gente... Agora imagino que também participar de um festival de motociclistas no interior de São Bernardo. O interior de São Bernardo é boa, né? Porque foi lá dentro, não era na cidade. Foi na mata mesmo. Como é que é? Quais são as recordações que vocês têm desse evento? Pô, foi na beira de uma represa, assim, lugar lindo. Tava chovendo, né? Fez mó lama, assim, achei irado. Bem Woodstock a parada. E a gente tocou no mesmo dia que o Mark Ramone, né? Que, é uma lenda da história do rock and roll. E pra gente, foi uma honra, tava lotado, várias exposições de moto. Foi muito maneiro, assim. Ele é artista plástico, poeta, editor, tradutor e escritor. Lançou recentemente o livro Coletivos, dedicado a esse fenômeno contemporâneo das pessoas se agruparem, trabalharem juntas, defenderem ideias. No Estúdio Móvel de hoje eu converso com o multifacetado Renato Rezende. Olá, Renato. Oi, Lili. Tudo jóia? Tudo jóia. Bom, foi esse livrinho aqui que está na minha mão, que você escreveu junto com o Felipe Scovino, que nos trouxe aqui. Eu fiquei curiosa ali, devorei o livro, fala de vários coletivos espalhados pelo Brasil, mas eu sei que você já escreveu também sobre poesia, vai lançar um romance, tem multitalentos, e eu fiquei curiosa para saber o que veio primeiro, hein? Primeiro veio... Eu acho que eu sempre me senti um artista. E então, na adolescência, eu era muito ligado às artes visuais, à pintura, ao desenho. Eu achei que eu ia seguir uma carreira como pintor. Mas depois a palavra tomou conta mais fortemente, eu comecei a escrever poemas e acabei tendo uma sucessão de livros de poesia, né? Eu tenho uma carreira como poeta, acho que bastante estabelecida, e agora, recentemente, comecei a escrever prosa. Estou lançando um segundo romance agora esse mês, que é uma aventura totalmente outra, totalmente diferente da poesia. E durante um certo tempo, nos anos 80, acho que até antes, nos anos 70, o poeta foi visto como um artista marginal. Quase um ato de contracultura se assumir poeta, né? Hoje, como é que você vê? O que mudou em relação a isso? A poesia está em crise, tem estado em crise desde o modernismo, né? Poesia é quase um sinônimo de crise. E não apenas como gênero literário, né, mas também a função do poeta, a função social do poeta, né? De fato, o Brasil é um país que produz muitos poetas e poesias de excelente qualidade.
mas é pouco consumido, né? Você não vê no mercado editorial muitos livros de poesia, você não vê as pessoas conhecendo poesia. Você conhece os poetas, mas os poemas as pessoas não conhecem. Então, assim, há uma certa crise da leitura do poema. Eu acho que tudo isso precisa ser reinventado. Ela nunca sorriu pra você, mas também nunca disse não. Dos lugares, assim, que a gente, porra, teve a grande honra de poder estar lá fazendo o nosso trabalho, que tem uma energia, cara, que a gente conversa sempre sobre isso, que é uma energia que a gente não viu em lugar nenhum, uma energia muito boa, um lugar de muita paz, assim, você pode estar com, pra você chegar lá, cara, assim, não sei, é mágico, assim, sacou? Fora a estrutura, equipamento, o Felipe Rodarte, que, tipo, o cara que tá produzindo a nossa demo, tá produzindo o nosso disco, é nosso mestre Yoda aí, o cara é demais, nosso paizão mesmo. E, cara, a gente tá lá e a gente espera fazer o melhor que a gente pode nesse trabalho novo. E com certeza na Toca do Bandido, que é um templo, sem dúvida vai ser uma parada muito maneira. Produtor é o cara que diz assim, pô, mais guitarra, menos aqui, vamos botar uns efeitozinhos, vamos tirar. Que tipo de palpite que ele deu para vocês? Depende do produtor. Pois é. Tem produtor que vai além disso e, graças a Deus, o nosso produtor, assim, ele cuida da gente como se fosse filho e dá conselhos pra gente. Ele respeita muito a nossa opinião mesmo. Ele respeita muito a nossa opinião. Sim. A gente chega com a música e, assim, ele não muda nada que a gente não concorde, sabe? Tipo, que seja contra a ideologia da banda, né? Porque acho que a música é muito mais do que um produto em si. É claro que é um trabalho, é vendido, a música, né, os shows, enfim, é um trabalho. Mas, assim, se não vier da alma, não for sincero, não dura muito tempo, sabe? Sim. Que acontece muito. Então, a gente quer fazer um lance que seja sincero, que a nossa vida realmente esteja ali dentro. Então, não adianta ele chegar e mudar e que não vai perder ser. A essência. Perder a essência. Então, e, na verdade, ele vestiu a mensagem da banda, ele vestiu a camisa também. Então, ele entende muito bem o que está acontecendo. Acho que ele é o sexto folk. Ready? Go! Vamos chegar no Coletivos, que eu estou super curiosa para falar desse livrinho aqui. É o seu primeiro livro escrito em dupla, você e o Felipe Scovino? Acho que sim, eu adoro escrever livro em dupla, porque não é um livro de criação, ou seja, não é poema, não é um objeto artístico, é um livro de interesse intelectual, vamos dizer assim. Então é bacana estar com o Felipe, discutir quem que nós vamos entrevistar, quais são as perguntas, depois editar a entrevista, e aí fazer um prefácio, uma apresentação. Foi muito gostoso. A gente aqui no Estúdio Móvel, a gente tem mapeado alguns coletivos de música. Com o seu livro e esse trabalho, a gente foi fundo aqui nessa leitura dos coletivos de artes visuais. E aí eu fico pensando, será que a semente não já estava ali nas companhias de teatro? Porque seria o teatro talvez uma das manifestações artísticas mais antigas, assim. Como é que é? Você acha que tem um marco zero? Qual seria? Não tem um marco zero. Acho que você tem toda a razão. Não adianta dizer que o coletivo, assim, é pobre dizer que o coletivo é uma coisa do contemporâneo. Como se as pessoas nunca tivessem pensado nisso. Como se as pessoas nunca tivessem agrupado por afetos ou por ideias. Né? As pessoas sempre fizeram isso. Então, eu acho que os coletivos, eles são quase uma natureza humana de se filiar com pessoas afins. Né? Quem você gosta, quem pensa como você. O céu é todo vermelho,
Quando olho no espelho eu não vejo ninguém. Isso me tira do eixo. Eu tô com a ponta do queixo, eu não sinto só mais uma ponta. Eu tenho um trato feito. O mundo não é rosa, mas assim eu deixo tudo no ar. O que move vocês a terem uma banda, a fazer um som, estarem na estrada? Como é que é? Nosso sonho, nossa vontade de querer mostrar que ainda é possível fazer um som que vem do coração, sabe? Feeling, sentimento, sabe? É isso que eu acho que todo mundo aqui tenta passar quando toca, quando compõe, quando A gente cria. faz uma música menos matemática, sabe? Eu acho que o processo, o que a gente gosta muito é desse processo. De ir pro estúdio e, caramba, o que a gente vai fazer aqui? Aí a gente começa a tocar. Vamos tocar, e depois a gente vai decidir o que vai rolar. Então, no nosso caso, enquanto banda, eu acho que esse processo, ele é o que mais enriquece a gente, tanto quanto músico, quanto sujeito, sabe? E aí vem um cara de fora, vem um produtor falar, pô, ficou bacana, mas vamos arrumar isso aqui, porque precisa ter uma forma, né? Precisa ter um resultado final. Eu não sei do que são feitas, paralelas e perfeitas, cinza e pó, laço e nó, duas retas que se encontram, só assim eu junto as pontas, mundo cão, contramão, cão. Festival é sempre aquela história, né? Muitas vezes o público quer ver a atração principal e vocês têm que, muitas vezes, abrir, enfim, e aí ganhar aquele público que está ali que não necessariamente foi ver vocês ou foi ver outra banda, não se sabe. E aí, como é que vocês fazem para ganhar o público? Vocês têm algum atrativo a mais, alguma pegadinha Isso é muito assim engraçado. Ah. Isso é muito engraçado, porque a gente sempre fala, cara, a gente já abriu, principalmente com as bandas gringas, né, que vem, a gente já abriu algumas e, enfim, a gente sempre acha, caraca, aí, ninguém que tá ali, tá lotado, ninguém quer ver a gente. E aí, vambora, vamos entrar, vamos botar a cara a tapa. E assim, a gente entra no maior gás, assim, tipo, como se as 10 mil pessoas que estão ali são só pra ver a gente. Eu acho que o principal é o seguinte, pô, a gente pensa em, pô, a gente adora o nosso som, a gente adora a nossa música. Por que eles não podem gostar? Exatamente. Então vamos lá, vamos fazer o nosso show. Eu acho que eles vão gostar. O nosso show é com energia, dinâmico, sabe? É pra cima. Vamos lá. Vem cá, vamos falar de cada um dos coletivos? Vamos. Nós procuramos pensá-los com uma certa representatividade, e não só em termos conceituais, mas também geográficos. São 2 coletivos do Rio, o Periférico Imaginário e Atrocidades Maravilhosas, que são históricos, vamos dizer assim. Eles mais ou menos foram os primeiros coletivos, né, no país. E eles têm muito a alma do carioca, vamos dizer assim. São coletivos generosos, no sentido que todo mundo é acolhido. Havia uma vontade mútua de afirmar o trabalho de todos e tentar expor esses trabalhos de todos, e ajuda mútua em termos de materiais. Às vezes passavam a noite fazendo alguma coisa. Eles faziam muito lambe-lambe, né? Então, os lambe-lambes bem interessantes que começavam a ganhar os muros da cidade. Vamos agora para Porto Alegre. Quem Porto que você Alegre. descobriu por lá, você e o Felipe? Nós entrevistamos um coletivo chamado Ateliê Subterrâneo, que é um coletivo de artistas que tem uma galeria. É um coletivo que quer pensar o circuito das artes visuais. O circuito é formado de vários elementos, como as galerias, os marchands, os colecionadores. Isso é questionado através do Ateliê Subterrâneo. Salve família! Frente 3 de fevereiro, zumbi somos nós. Uma salva de palmas que todo mundo merece, só brasileiro. Não tenha medo em dizer que tu é preto. Não tenha espanto em dizer que tu é branco. Não seja
seja omisso em dizer que tu é índio. Nos toca-disco corre sangue nordestino. Não Tem um coletivo paulista que eu achei curioso o fato dele ter sido formado a partir de uma tragédia. Exato. Me conta dele. No caso da Frente 3 de Fevereiro, eles são muito politizados. Eles nascem de um assassinato de um homem negro no estacionamento de um shopping center lá em São Paulo. Pela polícia, né? Pela polícia. E a Frente 3 de Fevereiro nasce muito dessa questão do negro. Nem todos os participantes são negros, mas ali há um conceito de trazer isso à tona. Mas onde é que as artes visuais se encontram com essa bandeira? As artes visuais se encontram com tudo. E é isso que torna elas tão contemporâneas e tão instigantes. O artista visual, ele não é mais um pintor, ele faz arte com qualquer coisa, né? Qualquer elemento, inclusive elementos sociais, inclusive intervenções sociais, intervenções urbanas. De Cuiabá, Mato Grosso, para São Paulo, pela cultura e coletividade. Hoje ela é habitante da principal sede do circuito Fora do Eixo e vive pensando os novos rumos da produção cultural. No estúdio móvel de hoje eu converso online com a Adríade Aguiar. Olá, Adríade, beleza? Já tô te vendo aqui. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Vem cá, você tá aí na casa, né? Esse fundo aí que eu tô vendo é o quê? Um painel? Isso, eu tô aqui na casa. Esse fundo que vocês estão vendo é a parede do pub Fora do Eixo, que fica aqui nos fundos da casa Fora do Eixo, São Paulo, e é também a sala onde a comunicação aqui da casa trabalha. Como é que é pra você morar aí? Você dorme e acorda aí todo santo dia? Na verdade, essa é uma pergunta bem recorrente, na real. As pessoas sempre assustam, ainda mais quando eles ficam sabendo que eu moro com outras 16 pessoas, né? Então, de fato, é isso mesmo. A gente mora, trabalha, vive em uma casa em 16 pessoas. E, na verdade, a gente tem uma grande preocupação com isso, da manutenção da alegria de todo mundo. Então, a gente tem aqui várias tecnologias para manter a dinâmica sempre em alta, para que seja leve para todo mundo. Olha, a gente, durante toda essa semana aqui no Estúdio Móvel, a gente está dissecando o circuito Fora do Eixo, para que todo mundo conheça e saiba como é que funciona. E aí eu quero fazer com você um tira-teima. Tem algumas questões que todo mundo vira e mexe tem uma dúvida. Eu queria que você explicasse pra gente como é que funciona o Cubo, o Espaço Cubo. O Espaço Cubo foi um coletivo que nasceu em 2002, principalmente focado em conseguir fazer as bandas terem espaço, terem mídia, terem circulação e distribuição e ser esse espaço de troca para a música independente. E o que é e como funciona o Cubo Card? O Cubo Card foi uma iniciativa que a gente teve mesmo, como eu estava dizendo, a gente era muito preocupado, a maior preocupação eram as bandas. E aí, em certa escala, em certo ponto da história, as bandas começaram a trazer a demanda de como seriam remuneradas. E aí a gente não tinha grana, obviamente era um projeto que estava começando ali, galgando o espaço, e aí a gente pensou, nossa, mas a gente tem um estúdio de gravação, tem estúdio de ensaio, tem serviço de comunicação. Por que ao invés deles pagarem a gente isso em real, a gente não arranja um jeito de trocar isso pelo show, pelo cachê ou por alguma atividade promocional que a banda faça? Então, é isso de Cubo Card nesse contexto, de ter uma remuneração em troca direta. Então, é o que a gente fez, começou a sistematizar o nosso trabalho. Então, até chegar no sistema sofisticado que a gente tem hoje, que chama Fora do Eixo Card, Cubo Card começou nessa lógica. Como vocês trabalham em rede, usam bastante a internet, esse é um espaço, como a gente está usando aqui, que favorece um mundo sem fronteiras, né? Como é que tá a troca com coletivos gringos? Cara, tá ótimo. A gente tem... esse ano a gente terminou nossa continha oficial aí e a gente está trabalhando atualmente em 15 países, né? Contando o Brasil. Cara, muito bacana, muito bacana. Vida longa aí ao Fora do Eixo, e a gente sabe que não dá para esgotar o tema, que vocês estão sempre criando e a gente vai seguindo junto com vocês. Beijo grande! Hoje a gente conversou com a Adríade aqui do Circuito Fora do Eixo, que mora lá na casa em São Paulo. E você que está com a gente aqui no Estúdio Móvel, se liga, porque se o tempo é agora, o Estúdio é móvel. A gente já foi para o Rio, Porto Alegre, São Paulo, e agora você vai me levar para qual cidade através do coletivo?
Tem mais Goiânia. uma, então diz aí. A Goiânia tem um coletivo maravilhoso, assim, chamado Grupo Empresa. E eles assinam tudo como Grupo Empresa. O empresa é com Z. Com Z. Tem essa curiosidade. E eles trabalham o corpo de uma maneira muito violenta. É muito visceral. Tem um trabalho, por exemplo, que um deles, vestido de empresário na Avenida Paulista, se joga no chão e se arrasta até o fim da avenida, pela calçada, atravessando as ruas do asfalto. Quando ele chega no outro lado, ele está ensanguentado, está um caco. Coitado, ele esfregando no chão. Chegando agora, para a gente dar esse arremate, eu abri essa conversa dizendo que você tem uma lista aí de talentos, que você escreve, que você edita, que você faz poesia, que você também traduz, que você desenha. E aí te perguntei lá no início o que é que veio primeiro. Agora, com essa trajetória que você chegou aqui no tempo presente, o que é que te puxa mais forte? Eu acho que nesse exato momento eu estou interessado em defender uma tese sobre o contemporâneo. Eu acho que a crítica, principalmente a crítica de poesia, está muito defasada. Eles não estão dando conta dos objetos, que são os novos poetas, os novos poemas. Eles não estão dando conta. Você escuta frequentemente, a poesia está em crise, a poesia é fraca. A poesia está em crise, mas não porque ela é fraca. A poesia é forte, é potente, mas há uma dificuldade de leitura. Não só do grande público, que não está muito interessado, mas também daqueles que são supostamente especialistas em poesia, que leem mal, na minha opinião. Renato Rezende, parabéns pelo livro. Fica a dica aqui do Estúdio Móvel para você que se interessa pelos coletivos. E eu quero te agradecer por nos ajudar a pensar. Obrigado. Abrir Lili. as ideias. Outra dose vai fazer o meu sangue correr e me tirar daqui, longe dos sorrisos breves e fingidos. Vamos falar do Fora do Eixo? Assim, vocês já deram uma circulada participando de alguns festivais. Imagino que vão participar de tantos outros que estão rolando. E é um circuito que sai unindo as pontas, né? Como é que tem sido para vocês? Eu quero saber, assim, um olhar da banda, do artista. O que é que muda? Não, então, isso é muito legal porque nós somos uma banda independente. Então, a gente que faz tudo, né? Desde fechar shows, a postar informações na internet, correr atrás de qualquer tipo de coisa para a banda. E a gente acabou conhecendo o pessoal, a gente viu as ideias e é tudo isso. Acho que é uma forma de unir o artista, o público e os próprios produtores e renovar a cultura e, na verdade, apresentar a cultura para o Brasil todo, para lugares que não têm oportunidade, não têm estrutura. E essa galera, esses coletivos, dão uma estrutura absurda para bandas independentes, para bandas que, de repente, não sei como iriam tocar em um determinado lugar, poderiam até primeiro mostrar o som, sabe? E eles fazem isso a nível de shows internacionais, assim, tipo, com uma estrutura assim, inenarrável. Rock and roll. Rock and roll. 1, 2, 3, Rapaziada, adorei o papo. Valeu, Valeu, obrigado, muito bom obrigado. aí, né? Mais tempo e quando vocês lançarem o disco, apareçam. Pô, com certeza. Chama a gente que a gente vai com o nosso Estúdio Móvel. Porra, maravilha. Obrigado. Obrigado aí, um abraço. Tchau, Até a amanhã tem próxima. mais. Valeu.